aí, tudo bem? Que tal? Hoje a nossa aula é de botânica e vai tratar de um assunto chamado transpiração e fisiologia do transporte das seivas. Vamos começar falando da transpiração. Quando a gente fala em transpiração vegetal, é diferente da transpiração animal. A nossa transpiração é por gotas, ou seja, a transpiração líquida, enquanto que a transpiração nos vegetais é vapor. Então, os vegetais perdem água na forma de vapor através das suas folhas por uma estrutura chamada estômatos. Então, nós temos assim, ó, a transpiração ela é estomática. 95% da transpiração é estomática, mas as plantas também respiram por outras partes, como, por exemplo, pelo seu caule, através de orifícios que existem na sua casca, chamadas de lenticela. Então, nós também dizemos que as plantas têm transpiração lenticelar. Isso corresponde a cerca de 5% do total. Então, podemos dizer que, quando os estômatos estão abertos, a planta está perdendo água, ela está transpirando. Agora, as lenticelas nunca fecham. Elas estão sempre abertas e, por isso, a transpiração ela é constante, seja de dia ou de noite, se for o caso. Beleza? Vamos, então, falar um pouquinho dos mecanismos responsáveis pela abertura e fechamento dos estômatos. Mas antes, deixa eu te relembrar um pouco a anatomia, né, a estrutura de um estômato. Então aqui você está observando um estômato formado por duas células estomáticas ou guarda, tanto faz o nome. Os cloroplastos, que é onde vai acontecer a fotossíntese. O ostilo, que é a abertura por onde vão transitar os gases. E aqui você tem um outro desenho mais completo, mostrando, de novo, duas células estomáticas e as células companheiras que vão fornecer água para o estômato. Justamente, é a dinâmica da entrada e saída de água que vai permitir com que o ostilo abra ou feche, e aí a água vai sair na forma de vapor, os gases vão transitar por aqui. Detalhe para a parede celular. De um lado ela é bem delgada, do outro ela é bem espessa. Isso mostra que a resistência da parede desse lado é menor do que aqui. Então, quando a célula estomática estiver se enchendo de água, a tendência é essa parede aqui se distender mais do que essa. Então, o estômago vai crescendo para fora. E aí vai puxando a parede mais espessa, abrindo o ostilo. Os mecanismos que regulam a abertura e fechamento do estômago são dois. É o chamado de fotoativo e de hidroativo. O que seria o mecanismo fotoativo? Em resumo, é o mecanismo que permite o aumento de concentração de substâncias dentro das células estomáticas. Ou seja, é um mecanismo que permite com que as células estomáticas se tornem hipertônicas. E aí ela usa alguns mecanismos. O que o fotoativo faz? Permite que aconteça a fotossíntese, ou seja, no mecanismo fotoativo, a fotossíntese acontece através dos cloroplastos, aumentando a concentração de glicose na célula. Outra coisa que acontece é que o amido que lá existe, ele também vai se transformar em glicose. Então você tem na célula estomática, na presença de luz, um aumento considerável de glicose, que vai ser uma substância solúvel e que vai, no caso, se diluir na água, aumentando as concentrações dentro da célula estomática. Outra coisa que acontece também nesse momento é uma permeabilidade, ou seja, uma grande movimentação do íon potássio, entrando na célula estomática, aumentando ainda mais as concentrações osmóticas, ou seja, as concentrações do citoplasma. Então você tem, no citoplasma da célula, então você tem duas coisas importantes acontecendo. Primeiro, aumenta a concentração de glicose. E segundo, aumenta a concentração do íon potássio. Essas duas substâncias vão aumentar, então, vão fazer com que essa célula se torne hipertônica. E aí inicia-se o segundo mecanismo, que é o hidroativo. Vejam que a célula agora está hipertônica. O que vai acontecer? A célula se torna, então, permeável, começa a absorver água. A pressão osmótica interna é muito grande e ela começa a absorver água. A água, então, vem da célula companheira. Lembra da célula companheira? Então, a célula companheira começa a fornecer água para a célula estomática e ela vai, então, enchendo. Lembra da diferença de resistência da parede celular? Então, ela vai enchendo, o estômago vai enchendo para o lado e vai abrindo o ostilo. Então, eu te expliquei para você o mecanismo fotoativo e hidroativo que permite a abertura do ostilo e assim o estômago vai se abrindo
para permitir a saída de gases ou a entrada de gases. Tudo que eu te expliquei para abrir, agora é só fazer o contrário. Ou seja, para eu fazer o ostilo fechar, ou o estômago fechar, eu tenho então que diminuir a taxa de glicose e a taxa de potássio, não é não? A glicose então começa a ser transformada em amido, que é insolúvel naquela situação, e o potássio começa a sair da célula estomática e volta para a célula companheira. Eu tenho agora uma situação não mais hipertônica nas células estomáticas, mas hipotônicas. Nessa situação, as células guarda, aquelas que estão do lado, elas estão muito mais concentradas nas suas soluções. Em resumo, o que vai acontecer? A água agora começa a sair da célula estomática e vai para a célula companheira. E aí o estômago começa a murchar. Se murcha, ele vai voltando a fechar o ostilo. Tranquilinho? Aumenta a glicose e potássio, o estômago abre. Diminui as concentrações de glicose e potássio, as células murcham e fecham o ostilo. Detalhe. Isso tudo muito bem explicadinho, tudo muito lindo, mas o vegetal não quer saber quando se encontra a seguinte condição. Está muito quente, tem muita luz, logo deveria ter muita fotossíntese, mas existem mecanismos ainda não muito bem estudados que simplesmente ignoram o mecanismo fotoativo e hidroativo e assumem o controle da célula estomática e a célula estomática então fecha, ou seja, os estômagos se fecham. Então preste atenção, quando são dias muito quentes, quando são dias bastante ensolarados e quentes ao mesmo tempo, a planta ela tem como regra principal não perder água. Ela não quer desidratar. Então mecanismos alternativos assumem o controle dos estômagos e vão fechá-los, evitando a desidratação. Então, resumindo a ópera, nós temos a seguinte situação. Isso que é importante. Quando os estômagos estiverem hipertônicos, eles vão abrir. Tá? Quando os estômagos estiverem hipotônicos, eles vão fechar. Não esquece disso. E dá depois uma revisadinha nos mecanismos fotoativos. Beleza? Vamos agora ver aqui um desenho comigo, para tu entender melhor e fixar o que eu acabei de explicar. Aqui nós temos o estômago, lembra? Tá? E aqui um equipamento para simular, né? Uma engenharia para simular a abertura e fechamento dos estômagos. Imagina que aqui é uma torneirinha, tá? E aqui é um cano que vai permitir com que essa estrutura se encha de água. Então aqui tem uma parede de grande resistência, aqui de menor resistência. Então quando isso aqui estiver recebendo, quando esse tubinho estiver recebendo água, vai estar simulando uma célula estomática. E aí a tendência, vocês vão ver o resultado dessa história. Vamos lá? Ó, quando ela recebeu água, esse lado aqui é menos resistente, então a água foi gerando uma pressão, uma força sobre essa parede e foi empurrando cada vez mais o estômago para lá, trazendo consigo toda a estrutura. Essa parede aqui é mais resistente, então foi sendo puxada pela água para o outro lado. Então o ostilo se abriu. Então, quando o estômago está recebendo água, e para isso ele tem que estar hipertônico, ele abre o seu ostilo. Tudo bem? Ele abre o ostilo. Quando ele perde água, imagina agora que aqui a água estivesse saindo, e isso tem que estar hipotônico, o estômago. Então, quando ele está perdendo água, a tendência é diminuir as pressões internas e o ostilo então fecha, fechando então o estômago. Vamos ver um outro esquema para reforçar mais ainda essa abertura e fechamento dos estômagos. Vem comigo aqui, ó. Deixa eu me localizar aqui. Beleza, olha só. Aqui o estômago está fechado. Observem que ele está em processo de abrir o ostilo. Observem aqui que o potássio está entrando na célula estomática. Então aqui quem é a variável é o potássio, não mais a glicose. E por isso, dentro da célula, ela vai ficando hipertônica devido ao potássio, o íon potássio. Isso vai fazer com que a pressão osmótica de absorção de água seja muito grande. Então esta célula vai começar a inchar, 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 reforçando. Ela está se tornando hipertônica e por isso absorve água, fazendo com que, devido à diferença das resistências de membrana, da parede celular, o ostilo se abra. Tranquilo? Em contrapartida, o potássio aqui está saindo, diminuindo as concentrações internas, fazendo com que estas células aqui se tornem hipotônicas, e aí, nessa condição, o meio externo agora vai absorver, vai sugar água.
a pressão osmótica de perda de água é grande. E aí, sem água, esta célula vai murchar e, blum, fechou o ostilo. Esse mesmo mecanismo aqui eu posso já, trocando os potássios com glicose, aumenta a glicose, aumenta a glicose, aumenta a glicose, bum, abriu o ostilo. Glicose vai virar amido, vira amido, vira amido, vira amido, bum, fechou o ostilo. Tudo bem? Então nós temos aí glicose, amido e o potássio como as substâncias que vão determinar a dinâmica do fluxo, a dinâmica de abertura e fechamento dos ostilos, ou seja, quem vai dizer para onde vai a água são essas substâncias que eu te coloquei aí. Não é possível mais que você não saiba a transpiração. Tá beleza? Vamos agora falar dos transportes das seivas, bruta e elaborada. Isso mesmo, existem dois tipos de seiva. A seiva bruta é aquela formada por água e sais minerais. Já a seiva elaborada é aquela formada pela fotossíntese, ou seja, cheia de compostos orgânicos, como glicose, água, etc. Tranquilo? Vamos começar explicando o transporte da seiva bruta. E para isso, tu tem que ter uma noção espacial. A seiva bruta, ela começa a se formar lá na raiz. Quando a raiz absorve água e sais minerais, ela vai subindo pelos vasos chamados xilema e vão chegar na folha. E aí a folha vai usar essa água e esses minerais para realizar sua fotossíntese. Só para fazer um paralelo, na folha vai acontecer a fotossíntese, ela vai produzir a seiva elaborada e ela vai descer pelo xilema, pelo floema, né, os vasos floema, e vão chegar